Salve nação ligada no Mengão Mídia, tudo bem com vocês? Mais um vídeo espetacular aqui no canal, isso mesmo, um vídeo da live Soft Open com participação de Mauro César Pereira, Tirone e Arnaldo Ribeiro. Sim, os três discutem a respeito do Mengão, mas eu separei apenas um trecho onde o Mauro César fala a respeito do Flamengo e sobre as fofocas atuais do Flamengo. Sim, fofocas atuais. São notícias que são colocadas aí na mídia a respeito do fim do quarteto mágico do Flamengo, que é Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol, a pedido do Vitor Pereira, onde o Vitor Pereira disse que um deles teria que sair para a entrada de um jogador mais rápido para se adequar ao esquema que ele prefere, que é o 4-3-3. Mas bora dar uma escutada no que ele fala sobre isso. A visão dele é bastante interessante e vale a pena ouvir. Vamos lá então? Sente firmeza na manutenção do trabalho? Teve reunião com o VP, não sei se ele vai querer mudar time e tal. Tem que ter reformulação nesse elenco, você acha? Tem jogador para a beça, não? Não, eu acho que tem que ter reformulação do elenco. Eu acho que tem que ter reformulação na forma de jogar. Eu acho que o técnico tem que ser dado a ele tempo para isso. O que é mudança na forma de jogar? O Flamengo não pode ser mais refém, por exemplo. Vou começar da defesa. O goleiro é o Santos, não tem outro. O menino lá, Matheus Cunha, ainda muito novo, poucas oportunidades, o Hugo esquece. O Hugo não tem condições de ser titular do Flamengo. O outro lá, o Rossi, só vem para o segundo semestre. O goleiro é o Santos. Lateral direito, não pode ser o Mateuzinho. O cara foi reserva do Rodinei o ano passado inteiro. Gente, ser reserva do Rodinei deve ser um negócio muito deprimente. Ele foi reserva do Rodinei. Então, ou o Varela vai emplacar, tem que ter uma sequência de jogos, uma oportunidade real, não é jogar uma partida outra, ali, um pedacinho e tal. Não, uma sequência, entendendo que ele tem outra forma de jogar, outra característica, ou contrata-se aí sim, o outro lateral. O Mateuzinho, no máximo, reserva perigoso, porque ele é um jogador que ele não evoluiu. Esse é o ponto. Ele tem boa chegada no fundo, ele tem velocidade, ele jogou por isso, né? Como não tem pontas, e queria o jogo pelas extremidades do campo, o técnico Vitor Pereira optou pelo Ayrton Lucas, que fez um bom jogo, e pelo Mateuzinho, que foi um desastre pelo pênalti que cometeu, que já começou a colocar o Flamengo de vantagem e uma bola rolou. Né? Porque defensivamente ele é fraco. Ofensivamente até que ele tem os seus bons momentos. Então ali talvez falte uma contratação. Né? Mas primeiro tem que saber se o Varela dá conta do recado, se ele vai encaixar ali no time, nessa forma de jogar que o técnico quer colocar em prática. Na zaga, eu não acho que o Davi Luiz e o Léo Pereira possam ser intocáveis em 2023 pelo que fizeram em 2022. Porque você tem o Rodrigo Caio, que está bom, está curado, né? Você tem o Fabrício Bruno, que talvez seja o zagueiro mais regular do Flamengo. Nunca joga mal. Nunca joga mal. Põe para jogar, sempre joga bem. Não falha há um ano. A única falha que ele cometeu, que me lembro, foi no gol do empate do Atlético na Supercopa do ano passado. Não é nem a falha. Ele poderia ter impedido. O erro maior é do Rodinei, que permite a cabeçada do Vargas, o segundo gol do Galo. E aí o Hulk domina e chuta na frente dele. Acho que ele tinha que ter travado o chute do Hulk. Foi muito rápido, mas ele está ali para isso. Estava muito de frente. Para mim, nessa jogada, o zagueiro não pode impedir o atacante, não pode permitir que o atacante finalize. Ele tem que travar o chute, ele tem que se colocar à frente da bola, esticar a perna, ele tem que fazer. Ele não conseguiu. É a única falha grave, eu não sei se é falha, mas o único lance que eu me lembro que ele poderia ter saído melhor, lance importante. Então, esse cara. Ele tem o Pablo ainda, que é um bom zagueiro. E tem o menino Cleiton, que jogou partidas muito interessantes no início do estadual, um zagueiro rápido, um menino muito veloz, fez um bom jogo. Até me impressionou. Os dois bons jogos. Então, assim, não dá para esses dois serem titulares absolutos. O Felipe Luiz já não é mais titular absoluto. Nem pode. Nem sei se deveria ter renovado o contrato com ele. Tenho dúvidas. O titular tem que ser o Ayrton Lucas. Daí ok. E no meio-campo, você tem um quarteto que não pode mais ser imexível. Porque você tem que pensar no seguinte: se o técnico quer trabalhar e é necessário, e tem que ter jogadores mais rápidos para determinadas situações de jogo, e não tem Bruno Henrique, porque o Jesus tinha Bruno Henrique, amigo. Claro. O quarteto não tinha Pedro, tinha Bruno Henrique, que corre para caramba. Então, mas ele tem o Cebolinha do banco. Mas para o Cebolinha jogar, alguém vai sair. Quem vai sair? Eu não acho que nenhum absurdo você pegar uma Arrascaeta fora de forma e falar, bonitão, você não vai jogar essas partidas, você vai ficar treinando. O preparador físico, o pessoal do departamento médico, como é que está o Arrascaeta? Tá bom, o pubis, está curado, tá beleza, não tem mais dor. Preparador físico, o que acontece com esse rapaz aqui? O que nós precisamos? Tem que ficar 2 semanas fazendo. Então tá bom, 2 semanas se alimentando, treinando, dormindo cedo, tá bonitão, acorda cedo, vem treinar, e aí você bota o cara na ponta dos cascos. Ele volta para o time naturalmente. Eu acho que é melhor fazer isso do que insistir com um jogador que está já há um bom tempo, um jogador importantíssimo. Não consegue terminar os jogos, não está bem fisicamente, está com dor aqui. Que porra é essa, cara? Para agora nessa porra de campeonato estadual, que vale muito menos, e conserta o cara, meu irmão. Bota o cara na ponta dos cascos. E aí é uma oportunidade, até, estou dando só uma sugestão, tá? Não sei, o que ele fala isso é o departamento médico, os fisiologistas e os preparadores físicos. E aí você tem que dar uma sequência para o Cebolinha jogar. Esse rapaz não teve nenhuma sequência de jogos no Flamengo até hoje. Nenhuma. Sequência ele nunca teve.
Ah, mas jogava no ano passado, sim. Jogava com os titulares? Não, jogava com o Marinho, Lázaro de centroavante, o Vitor Hugo, o Matheus França, 2 garotos, e o Vidal, que entrava também. Ele nunca jogou no time titular. Assim, 4, 5, 6 jogos, né? Como o Galopo do São Paulo também ainda não teve aquela sequência, esse rapaz não teve. Então, o investimento elevado num jogador que não tem sequência de jogo. Ele precisa ter. E ele pode ser uma chave importante nessa mudança, de ter um jogador incisivo pelo lado do campo, que tem que voltar para marcar, voltar para ajudar no momento sem bola, obviamente. Ele sabe disso, já fez isso. Jogou na seleção, jogou no Grêmio, jogou em Portugal, no Benfica. Então é subaproveitado. E quando eu falo mudança de uma forma de jogar, você pode ter, de repente, um time sem o Arrascaeta enquanto ele vai ser tratado e recuperado, com Everton Ribeiro, Thiago Maia e Gerson, Gabigol, Pedro e Cebolinha. Estou dando aqui uma ideia, tá, gente? Entre várias que podem ser dadas aí. E mudar a maneira de jogar mais pelos lados. O Gabigol se transformou no ano passado, mais ainda, já fazia isso, agora mais, um jogador bem diferente do ponto de vista coletivo, mais generoso. Ajudou o Pedro na Copa do Mundo, que ele não foi. Dando passe, participando do jogo, voltando para marcar, vibrando para fazer desarme. Até isso aconteceu. Voltar no campo de defesa, tomar a bola e comemorar como se fosse um zagueiro. Muito maduro na entrevista que deu depois do jogo na zona mista, que ele não era obrigado a parar, parou, enfrentou ali a situação e mandou muito bem com aquela pergunta babaca, pergunta idiota. O Vitor Pereira, cara, chegou ontem, rapaz. Que porra de jornalismo é esse, gente? Chegar para um jogador importante, o Vitor Pereira já vai embora. Chegou outro dia, porque perdeu. A culpa, então, não é do Gabigol, não é do Gerson, que foi expulso, não é do Mateuzinho, que fez o pênalti, não é só do técnico. E ele mandou super bem ali. Falou, pô, tá chato já. Não dá para ter outro enfoque. Porque é muita falta de... É uma incapacidade de se... Tanta pergunta importante para se fazer numa derrota como essa, gente. Tanta pergunta aí. Só isso que sabe falar. Que bosta de jornalismo esportivo é esse, gente? Que horror. Que coisa rasa, que coisa pequena, que falta de... Você tem que evoluir um pouquinho. Então, assim, você tem um Gabriel nessa fase, você pode começar a mudar a forma do time jogar. Mas isso vai levar um tempo. Tem que treinar, tem que jogar, vai acertar, vai errar. O Flamengo não pode ser mais refém do formato que tem o quarteto, que teve uma adaptação com o Dorival no passado e se esgotou. Então a questão é não tem mais o João Gomes, então vão ser dependentes de um volante pegador. Não. Você tem que ter uma outra. Então já tem o Thiago Maia, que é o primeiro volante. O João Gomes não era o primeiro volante do Flamengo. Ele jogava para o lado esquerdo, lado direito, era o Everton Ribeiro. Só que ele volta, desarma e tal. Outros vão ter que fazer esse papel. Coletivamente, o time tem que estar mais azeitado e bem fisicamente. O Gerson não jogava um tempão, esse cara tem que entrar em forma. Então, para tudo isso, o técnico tem que ter autonomia. Então, o que mais importante que eu acho que o Marco Braz tinha que falar e cumprir, como ele disse que ia pular do paraquedas com o Rogério Ceni, mas não pulou, é dizer o seguinte: o técnico vai ser esse, acabou. Queira ou não, não vamos mudar mais. Chega dessa merda de ficar mudando, não vai mudar mais. E o Landim tinha que fazer isso também. Não é só o Marcos Braz, o Landim também. Eu acho exagerado quando cai em cima do Marcos Braz a responsabilidade por títulos, e exagerado também quando não dá certo. Porque não é só ele, e também não é só ele o culpado. Porque a mudança de técnico, na minha opinião, ela foi uma tentativa que faz sentido. Faz sentido. Eu não tenho a menor ideia do que seria o Flamengo com o Dorival. Eu tenho sim. Mas o Flamengo com o Dorival acho que não seria melhor. O final do ano passado foi muito ruim. E não dava nenhum sinal de recuperação. E essa mudança, o problema é o Mundial no meio ali. Esse Mundial era para ser ano passado, né? Mas teve a Copa do Mundo, então foi agora. Se esse Mundial fosse do ano passado, era com o Dorival, ganhou, perdeu, acabou, zerava o ano. Mas não. Tem um torneio que é dado a ele uma importância enorme, que ele é um resquício do ano passado. E aí o Flamengo faz um papelão, então isso tem um puta impacto. Mas esse é o momento, não de disputar um título como se fosse vida ou morte, e sim de organizar o time. Nação! E aí, o que vocês acharam desse vídeo do Mauro César? Achei que ele foi bastante incisivo nas opiniões dele. Concordo com algumas coisas, outras eu tenho uma opinião um pouco diferente, mas e vocês? O que vocês acharam? Quando fala sobre o fim do quarteto fantástico do Flamengo, e aí, do quarteto mágico, você é a favor disso? Acha que o Cebolinha tem que entrar ali, dar um pouco mais de velocidade no time? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Então é isso aí, nação. Deixa seu like, compartilha, curte, dá aquela força aqui pro Mengão Mídia, que em breve estaremos de volta com muito mais vídeos. Saudações rubro-negras, até a próxima!